enche a terra e que Ele fale conosco nessa hora pela palavra. Nós vamos estudar nesta noite o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, os versículos 1 a 6. Primeira epístola do apóstolo João, quase no final do Novo Testamento, para facilitar sua localização, os versículos 1 a 6 do capítulo 4. Aqueles que estão chegando, ainda temos cadeiras aqui, várias cadeiras agora aqui na frente, podem vir aqui. Amém, irmãos. A santa e inspirada palavra do Senhor para nós nessa noite, fruto da pena do Espírito Santo, essa palavra que é infalível, inerrante, boa, eficiente e suficiente para as nossas almas. Ela diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela maravilhosa revelação da vontade de Deus em Cristo Jesus e por esse chamado do Espírito Santo para nos alertar os corações nessa noite. Senhor, ajuda-nos a compreender os meandros da tua santa lei para que o honremos, o adoremos e o defendamos perante o mundo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o melhor emprego do mundo? Faz uma lista mental aí, três melhores empregos do mundo. Fiz a minha listinha, talvez você poderia dizer astronauta, explorar o universo aí fora, talvez algum tipo de posição no governo que pague bem, alguma coisa assim. Mas meus irmãos, definitivamente o melhor emprego do mundo é ser provador de comidas gostosas. Quem está comigo, levanta a mão. Meus irmãos, de verdade, se tem uma coisa que eu gosto nesses reality shows, que me causa uma santa inveja, de pessoas que viajam o mundo deliciando toda sorte de guloseimas gostosas, é que dá água na boca, não é verdade? Cupcakes americanos, tá dando fome aí, petit gâteau francês, doces italianos, bolinhos asiáticos, rocambole mineiro, pode botar o que foi. É tudo gostoso e dá vontade de comer tudo ao mesmo tempo. Mas geralmente esses reality shows, eles não mostram toda a história, não é verdade? Eles mostram o lado bom, a câmera recorta a imagem, a edição é feita. Ninguém mostra quando eles não comem uma comida boa, não é verdade? Ou quando eles comem uma comida estragada. E eu não preciso entrar aqui nos detalhes dos efeitos desastrosos que isso pode causar numa pessoa, mas particularmente a possibilidade de você comer uma comida letal, uma comida fatal. Existem comidas que não são somente intragáveis, mas podem representar um risco à sua saúde tremendo, porque você poderia morrer. Meus irmãos, eu fico imaginando que existem certas profissões de provadores ao redor da história que não foram assim tão benéficas. Quando eu penso, por exemplo, em Neemias, que era copeiro do imperador Artaxerxes, do rei Artaxerxes, naquele império persa, e a função desse copeiro era comer a comida antes do rei, para ver se a comida estava envenenada. Ou seja, se alguém tiver que morrer, que morra o copeiro. Baita do emprego, né? Você faria um vestibular para isso? Você aplicaria para esse concurso público para morrer envenenado no lugar do rei? Meus irmãos, a verdade é que
nós estamos comendo muita comida estragada hoje em dia. E eu não me refiro aqui mais agora a essas guloseimas e nada disso. Eu falo das ideias e das cosmovisões que vão correndo esse mundo e a gente vai colocando para dentro. Você já parou para pensar que quando você está explorando sua mídia social, seu Facebook, seu Instagram, ou qualquer outro veículo de informações de onde você obtém as notícias do dia, nós sequer refletimos o tanto de coisa que a gente coloca para dentro e a gente não questiona se aquilo é comida boa. Existe uma série de cosmovisões embutidas nas notícias, nas falas, nas opiniões, nos artigos, nas declarações públicas, e elas vão entrando, e de repente as pessoas percebem que elas estão espiritualmente cancerosas. Elas estão falidas, depressivas, desesperançosas, incrédulas com relação a tudo e com relação a todos. Meus irmãos, a quantidade de junk food que a gente consome no mundo moderno não é brincadeira. Meus irmãos, existem tantas vozes que ecoam pelo mundo e estão tentando ganhar a minha e a sua atenção como se fossem verdade de Deus e verdade pela qual a gente pode pautar as nossas vidas. Mas esse texto de hoje é um texto de alerta. Ele fala que existe apenas uma única voz, a qual nós deveríamos inclinar os nossos ouvidos, uma voz que vem desde a eternidade, desde o início dos tempos, tentando ressoar mais tonitruante, mais forte e superior do que as vozes que distorcem a verdade. A voz de Deus. Essa é a voz que deveria alimentar as nossas almas. Mas não é tão fácil esse embate. Esse texto é um texto que nos treina, que nos prepara para viver nesse mundo e reconhecer verdade e afastar-se de mentira. Meus irmãos, nós devemos ser capazes, e o nosso esboço, o nosso outline aqui está muito prontinho, ele é muito fácil. Em primeiro lugar, nós devemos ser capazes de discernir as vozes contrárias à verdade de Cristo. E em segundo lugar, abraçar a verdade e a vitória que residem tão somente na cruz de Cristo. E assim nós vivemos nesse mundo. Eu quero tentar trabalhar isso com os irmãos de uma forma muito prática hoje à noite, tá bom? Primeiro, discernir as vozes que são contrárias à verdade de Cristo. Vamos entender um pouquinho o nosso contexto aqui. Nesse momento, João vem tratando do problema da falta de amor que está presente nesta igreja, nesta comunidade para a qual ele escreve. E havia aqui um mau precedente espiritual na história dessas pessoas que causava a falta de amor, o pecado que vinha lá de trás e que caracterizou as ações de Caim contra o seu irmão Abel. Lembra que nós vimos isso na semana passada? Nós vimos que Caim, lá no passado, ele era filho do maligno, e por ser filho do maligno, ele tinha esse ímpeto homicida contra o seu irmão, e fez exatamente isso, ele assassinou o seu próprio irmão. E essa falta de amor é um problema, esse ódio que vem acompanhando os seres humanos em todos os lugares, em todas as culturas. Essa capacidade de matar pessoas em nossos corações, isso atinge diretamente a vida da igreja. Mas João está batalhando para incutir o amor de Deus no coração desses irmãos. E para continuar nesse caminho, ele deve alertá-los também para o engano espiritual das vozes que se espalham nesse mundo. E ele vai propor aqui um teste de detecção, para você ser capaz de identificar. Olha o que ele diz no versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Esse é um versículo interessante, não é verdade? Provai os espíritos. Quando a gente usa a palavra provar nos nossos dias, geralmente ela está mais associada à ideia de experimentar. Talvez um leitor desavisado poderia ler esse versículo e falar assim: peraí, então, para eu saber se existe verdade de Deus, eu tenho que sair experimentando os espíritos? Será que existe aqui um versículo espírita no meio do texto de João, que me incentiva a buscar contato com forças invisíveis, contato com forças desconhecidas e perceber o que elas têm a oferecer para mim? Meus irmãos, não é esse o sentido do texto, nem o sentido da palavra aqui. Aqui o provar não é apenas no sentido de experimentar, mas de testar, de colocar
a prova. Você já teve que colocar alguma coisa à prova na sua vida, quando você faz uma prova dos 9, e você verifica se a equação deu certo segundo as regras? É isso que João está falando. Ele quer que essa comunidade seja capaz de sabiamente identificar as cosmovisões que estão correndo nas religiões da antiguidade. E lembre-se, nessas religiões do passado, muitos afirmavam serem habitados por espíritos e trazer palavra diretamente de Deus para os homens. Uma notícia sobrenatural vem pela boca de alguém que é habitado por um desses espíritos. Mas João está alertando que nem todo mundo que fala sob inspiração do Espírito ou de Deus é de fato da parte de Deus, ou é de fato verdadeiramente inspirado. Nós não deveríamos aceitar todas as reivindicações de inspiração que correm por aí, mas testar os espíritos. E o teste que ele vai fornecer aqui é um teste muito direto, meus irmãos. Veja o que ele propõe agora no versículo seguinte, o versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. O teste é um teste cristológico, tem a ver com o fator Jesus, e tem a ver com se aquela mensagem que estava sendo dita dizia algo verdadeiro a respeito da pessoa de Jesus, ou algo falso. E nesse caso aqui, se Jesus veio em carne. Por que isso é tão importante, meus irmãos? Por que é tão importante entender a verdade se Jesus veio em carne? Novamente, contexto histórico. A maioria dessas testemunhas aqui, ou pelo menos as testemunhas que foram testemunhas oculares lá do ministério de Jesus, já havia morrido quando João escreveu essa carta. João escreveu essa carta aqui, meus irmãos, mais ou menos, os estudiosos dizem, no ano 90, depois de Cristo. Ele já era um velhinho, ele já era um ancião, um senhor de idade. Provavelmente foi a última carta, ou as últimas cartas que ele escreveu, antes do livro de Apocalipse, que foi a última carta da vida de João, ali por volta do ano 95, do ano 96, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. E então muitas daquelas testemunhas originais que viram tudo que Jesus fez, já haviam morrido. Essa segunda, terceira geração, agora começou a ter dúvidas terríveis sobre tudo que havia acontecido, sobre aquilo que eles haviam sido ensinados sobre Jesus. Será que foi verdade mesmo? Será que Jesus curou mesmo aquela mulher lá, que todo mundo fala que foi curada? Será que Jesus ressuscitou aquele Lázaro? Como assim, ressurreição? A gente não vê mais isso acontecendo. E as primeiras dúvidas começaram a ser incutidas, especialmente entre os gregos. Os cristãos de origem grega tiveram muita dificuldade de acreditar que Jesus era humano e divino ao mesmo tempo, porque o pensamento platônico causava uma grande influência entre as pessoas. Para os platonistas, o espírito era muito mais importante do que o corpo. O corpo era apenas uma espécie de prisão, da qual o objetivo de uma pessoa seria tentar escapar o mais rápido possível dessa prisão. E com essa espécie de pensamento, essa mistura do pensamento platônico com o pensamento cristão, uma série de heresias começaram a se desenvolver a partir dessa mistura. Um ensino falso, por exemplo, que foi amplamente difundido nesse período, foi o que eu expliquei no primeiro sermão. Segundo sermão dessa série, eu falei sobre o docetismo. Não sei se vocês lembram, eu expliquei que o docetismo vinha dessa palavra grega chamada dokeo, que é um verbo, parecer alguma coisa. Eles diziam que na verdade Jesus parecia um ser humano, mas na verdade ele era um espírito com a aparência de humano. E todo mundo enganou nessa miragem, acreditando que ele era humano, quando na verdade ele não era. Por exemplo, os docetistas afirmavam, um deles bem famoso afirmou que na realidade Jesus jamais projetou uma sombra humana e não deixou pegadas. Tudo era só aparência, tudo era só miragem. Ele era Deus, mas não homem. Era o que os docetistas afirmavam. Outro ensinamento herético que caminhava de forma gêmea ali com o docetismo era o gnosticismo, dessa palavra grega conhecimento. Era uma doutrina que sustentava que toda matéria física era ruim, era má, e apenas o espírito era bom. Então aqueles que eram intelectualmente iluminados
conseguiam gravitar a sua vida cada vez mais para o lado espiritual e afastar-se das coisas materiais. Eu não toco nas coisas materiais, eu não sou deste mundo. E toda a matéria era vista como ruim, tudo que é físico, tudo que é material. Meus irmãos, mas desde o início da carta nós vemos que João está respondendo a essas afirmações como uma testemunha ocular. Ele disse: gente, eu caminhei com Jesus, eu vivi com Jesus. E veja bem, João realmente viveu com Jesus. Durante 3 anos da vida dele, ele viu absolutamente no Senhor Jesus Cristo um ser humano, verdadeiramente humano, que falava, que suava, que cansava, que dormia, que acordava, que corria, que fugia. Ele não estava caminhando com um fantasma por 3 anos da vida dele. Ele tocou esse Senhor Jesus Cristo, ele abraçou esse homem, ele conversou com ele, ele sentiu o cheiro de Jesus, ele comeu, ele dividiu o prato com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu a maneira como o Senhor Jesus Cristo tocou os enfermos, os coxos, os doentes. Não havia dúvida daquilo que João havia testemunhado. E uma coisa ele sabia muito bem, por provas indiscutíveis: Jesus era verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. Esse é o centro da fé cristã, talvez uma das afirmações mais importantes de todos os tempos. Nós cremos num Deus que verdadeiramente se tornou homem em Cristo Jesus, sem perder a sua identidade divina. E enquanto esteve caminhando entre nós, essas duas naturezas foram perfeitamente sustentadas, sem confusão, dentro daquele corpo humano do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é uma afirmação que tem sido alvo de toda sorte de ataque ao longo da história. Eu poderia dizer, afirmar para os irmãos, sem medo nenhum, exagero, que as maiores heresias na história da igreja têm a ver com essa doutrina. O questionamento se de fato era possível Deus ser homem e este homem ser o verdadeiro Deus, se as duas naturezas. Quantos movimentos ao longo da história da igreja contestaram isso? Os ebionitas e os aliogianos do primeiro século negaram a realidade da natureza divina de Cristo. Eles não podiam admitir que aquele homem fosse Deus, porque essa ideia não entrava na cabeça deles. Nos dias da Reforma Protestante, os socinianos também caminharam pelo mesmo caminho. Deram trabalho para os reformadores, porque eles se opunham à ideia de que Deus poderia ser homem. Os adocionistas do segundo século, eles fizeram uma distinção entre um Jesus humano e um Cristo divino. Esse Cristo divino foi uma entidade que veio temporariamente sobre o Jesus humano, para que ele cumprisse a sua missão messiânica, mas depois que ele concluiu aquilo, esse Cristo foi embora. Ou seja, esse Jesus, naturalmente, ele não era nada divino. Ele era apenas um homem, que recebeu uma ajudinha temporária. Os sabelianos do quarto século, eles também consideravam Cristo meramente como um modo que Deus se manifestava. Eles tinham dificuldade com essa doutrina da trindade, de que Deus poderia ser Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles falavam o seguinte: olha, esse Jesus que a gente está vendo aí, na verdade ele é o Deus eterno, isso aqui é só um modo dele se manifestar entre a gente, mas ele não é uma pessoa distinta. Essa foi a doutrina deles. Talvez os mais problemáticos, os que mais deram dor de cabeça na história da igreja, foram os arianos. Aqueles influenciados pelas ideias do bispo Ário de Alexandria, que divulgaram que na verdade Jesus não era Deus, ele foi um ser criado, e não era nem inteiramente Deus, nem inteiramente homem, ele era uma espécie de semideus. E essas afirmações de Ário influenciaram tantas pessoas que a igreja teve que fazer vários concílios para esclarecer essas ideias e ver o que a Bíblia dizia. Os nestorianos faziam uma separação tão radical entre as duas naturezas, que eles basicamente, e esse talvez seja o mais engraçado, para rir para não chorar, né? Eles consideravam que existiam duas pessoas completamente distintas morando dentro do mesmo corpo. Você já imaginou isso? Jesus era espécie de bipolar. Tinha um Jesus humano, um Jesus divino, e eles eram duas pessoas diferentes em paz dentro de um mesmo corpo. Eles deram um jeito de não brigar entre eles, e aí eles estavam em perfeita concordância. Então a gente está vendo ali, na verdade, um corpo carregando gêmeos siameses, alguma espécie de coisa assim. E tem tantos outros, meus irmãos, eu nem teria tempo, não é uma aula de história de heresias cristológicas, mas você teria ainda os eutiquianos, os apolinaristas, tantos na história da igreja.
Mas, meus irmãos, o que João está tentando ensinar para a gente aqui, isso não é coisa nova. De que nós deveríamos esperar essas distorções, porque existe uma voz que está tentando trazer essa distorção para mim e para a sua cabeça, e para tantas pessoas, que é o que ele chama da voz do anticristo. Olha o versículo 3, o que está escrito aí: todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Meus irmãos, João está falando aqui do anticristo, não apenas como uma figura futura, que de fato viria e virá, como nós cremos. A palavra de Deus afirma isso, e nós já vimos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vimos isso em Apocalipse capítulo 13, são textos que falam sobre esse homem da iniquidade, esse anticristo. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando do espírito do anticristo, que vem acompanhando a humanidade desde os dias de Cristo. Uma voz forte e contrária, que faz todo esforço para apagar a verdade de Deus da sua cabeça e da minha cabeça. Tudo que nós estamos vendo hoje em dia, não somente as heresias históricas, mas as heresias atuais, sabe? Às vezes eu tenho muito cuidado para não gratuitamente ficar pisando no pé ou na religião de ninguém sem nenhum motivo. Mas nós queremos falar da verdade de Deus nessa noite. Toda vez que eu já disse isso antes, toda vez que eu sou abordado por um testemunha de Jeová, eu sei o que eles pensam sobre Cristo. Eu sei que eles não aceitam Cristo nos termos da palavra. Cristo para eles não pode ser chamado de Deus, jamais. Você não pode, para um testemunho de Jeová, afirmar a eternidade de Cristo, de que Ele estava desde o princípio das coisas com o Pai. Não pode, para ele é uma ofensa isso. Cristo é um veículo importante, sim, é um profeta, mas você não pode afirmar essa divindade dele. E aí a gente vai para a Bíblia. Quando os mormons me abordam também, eu tive a experiência de ser abordado por um mormon lá nos Estados Unidos, foi bem interessante. E eles já vêm com a cartilha pronta, né? Eles vêm com as revelações deles, com os anjos deles, com Joseph Smith lá em 1822, com as revelações especiais que ele recebeu. E aparentemente, de acordo com Joseph Smith, toda a igreja estava errada, e só ele, em 1822, descobriu toda a verdade. E aí você tem agora os santos verdadeiros dos últimos dias, a igreja que estava em total apostasia, agora a igreja conhece a verdade pelo ângulo dele, pela lente dele. E novamente a gente vai para a palavra, a gente vai confrontá-los naquilo que eles dizem. Não são somente eles, mas a opinião que tantos outros têm sobre Jesus também. O que os espíritas pensam sobre Jesus? Se você perguntar para um espírita o que ele pensa sobre Jesus, ele vai dizer: poxa, Jesus realmente foi iluminado. Já ouviu isso antes? Mas não passa disso. É isso, ele foi muito iluminado. Mas eu não posso dizer que ele é um Deus que tem governo e exclusividade sobre a minha vida. O que as religiões, como por exemplo o Islã, pensa sobre Jesus? Novamente consideram ele um profeta elevado, alguém de renome. Nós deveríamos sim prestar atenção nele. Mas Alá é Deus, não Jesus. Não vem mexer com o meu Alá que eu mexo com você. É assim que funciona. E tantos outros têm as opiniões mais diversas, tantas outras religiões, cada uma delas, as religiões asiáticas, budismo, panteísmo, cada um deles tem uma opinião sobre Jesus que não corresponde àquilo que a Bíblia diz sobre Jesus. Talvez você poderia pensar assim: poxa, mas eu nunca tive nenhuma dessas religiões. Mas não se engane, as cosmovisões que estão por aí normais, elas são religiões. Cada uma delas tem a sua opinião sobre Jesus, não é verdade? Esse mundão aí afora, se você começar a conversar com as pessoas que estão vivendo todo o seu secularismo, todo o seu materialismo, todo o seu hedonismo, eles estão vivendo nos seus prazeres, cada um deles tem a sua opinião sobre Jesus. Vai ver o que a psicologia moderna diz sobre Jesus. O homem mais inteligente que existiu. Não é verdade? Já ouviu isso antes? Um grande mestre da ética, um grande exemplo de vida, mas que homem sacrificial, não é verdade? E aí são basicamente variações de Gandhi, de Martin Luther King, ou de algum outro líder aí popular. Jesus está na categoria, para alguns é simplesmente, Jesus era uma espécie de Madonna daqueles dias, porque a Madonna é boa também, igual Jesus.
E por aí vai. Ele não passa de um mestre humano com algumas ideias interessantes, mas ele não é Senhor, ele não é Deus. A gente sequer deveria afirmar que ele ressuscitou dentre os mortos e essas coisas meio polêmicas. Para você não achar que isso está tão distante de nós, um dos maiores ataques que tem sido feito à igreja moderna nos últimos 2 séculos é o que nós chamamos de liberalismo teológico. A infiltração dessas ideias modernas, dos valores da Revolução Francesa, foram se infiltrando na igreja, esse humanismo que veio com cara boa, esse racionalismo, esse cientificismo, e passaram a questionar as afirmações da Bíblia, inclusive dizendo que elas são retrógradas e não podem ser verificadas pela ciência. Nós não podemos atestar milagres, nós não podemos atestar a ressurreição, o nascimento virginal de Cristo, o fato de que ele subiu aos céus. Quer saber então? Então vamos aceitar a Bíblia apenas como um livro de boas lições. O que importa é o amor. O grande cristianismo mesmo é o amor. E assim todo mundo pode ser cristão no mundo. Fica fácil, não é verdade? Todo mundo é cristão hoje. Já percebeu que, de uma certa forma, todo mundo se acha meio cristão hoje em dia? Que todo mundo acha Jesus legal, Jesus é bacana. Mas meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que Jesus não é legal, que Jesus não é bacana, Jesus é Deus. Ele é Deus. Deus verdadeiro, encarnado como homem. A gente acabou de passar o Natal, meus irmãos. O Natal, todo ano, para quem é crente verdadeiro, é uma luta pela defesa da encarnação de Cristo. E nós não nos envergonhamos dessa verdade. Nós afirmamos ela, porque ela é essencial para conhecermos a verdade de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo como homem, como representante dos homens perante Deus, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Você precisa lutar por essa doutrina, você precisa conhecer essa doutrina a fundo. Meus irmãos, o grande motivo para nós estarmos sucumbindo diante das vozes desse mundo é porque nós não conhecemos mais tão bem as doutrinas da graça. As influências espirituais invisíveis desse mundo estão orientando a fala de tantos mestres. E nessa atual era da tolerância, qualquer discernimento que você fizer já é rapidamente visto como preconceito, não é verdade? As pessoas vêm com o discurso prontinho. Quando você começa a tentar mostrar para ela que o que ela pensa não é assim tão correto, logo você é acusado de preconceituoso, de intolerante, de fundamentalista. E eles nunca leram a Bíblia, mas eles conhecem aqueles versículos, não é verdade? Aqueles versículos. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Esse eles sabem, não é? Eles só esquecem que o mesmo Senhor Jesus Cristo que disse isso no Sermão do Monte, ele disse também: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Um julgamento era um julgamento de fato preconceituoso, mas esse segundo julgamento é o julgamento da verdade. Eu não devo aceitar qualquer coisa simplesmente porque tem aparência de verdade. Meus irmãos, verdadeiro cristianismo não é uma credulidade boba. Precisamos falar a verdade. Tem muita gente que é bobo hoje em dia, gente. Muita gente. Dando ouvidos a toda sorte de coisa que parece boa e passa para frente. Não é verdade? Aquelas correntes que falam umas coisas assim bem contestáveis sobre Jesus. Bem contestáveis. Mas passa para frente porque é de Deus, é bom. Vai. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos seguir o método da Bíblia e verificar a legitimidade do produto que nos é oferecido. Você é bom de verificar a legitimidade das coisas que te são oferecidas? Quando você está lá no supermercado fazendo a sua compra mensal, você só olha o preço dos produtos ou você checa a validade também? Você checa a procedência, você faz a sua pesquisa para descobrir se aquela empresa que está vendendo aquele leite, ou aquela empresa que está vendendo aquele produto na farmácia, se ela está em bom status. Você faz essa checagem? A gente deveria, né? A gente está caindo em muito golpe hoje, em muita coisa, pagando por produtos que estão contaminando o nosso corpo. Meus irmãos, nós precisamos ser bons de verificação. Precisa ter o selo do Espírito Santo. Como é que você verifica o selo do Espírito Santo quando
Então vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Alguém mandou um vídeo para você. Assiste esse vídeo aqui, vai mudar a sua vida. Propaganda de Herbalife quase, né? Vai mudar a sua vida. E aí, como é que você verifica? Meus irmãos, nós devemos ser capazes de aprender com os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, Paulo, quando está ali fazendo suas viagens missionárias, passando por Tessalônica, e ele passa por Bereia. E ele, como plantador de igreja, ele fica impressionado com esses irmãos. Porque esses irmãos são capazes de pegar cada palavra que Paulo dizia e verificar com a palavra de Deus se aquilo que esse apóstolo estava dizendo realmente procedia de Deus. Eu adoro os crentes de Bereia, não é à toa que eu falo deles quase todo sermão, não é verdade? Verificar, peraí, Paulo, calma aí, aguenta aí, só um segundinho, Paulo. Paulo, eu preciso estudar isso um pouquinho mais, você aguarda um pouquinho, Paulo? Ah, achei, Paulo. Ok, prossiga. Eu amo os crentes de Bereia. Como meus pais falavam muito sobre os crentes de Bereia quando eu era pequeno. Eles citavam, no início eu não entendi o que eram esses bereanos. Mas homens que são capazes de verdadeiramente verificar se as palavras que ouvimos são palavras de Deus, porque eles têm a referência da verdadeira palavra de Deus. Os crentes de Bereia conheciam a lei do Antigo Testamento, entendiam o que a lei dizia a respeito do Messias, entendiam a verdade de Deus, e não eram enganados por qualquer discursinho bobo. Meus irmãos, outros testes, como nós vemos, incluem a verificação que a gente faz de quem está falando. Nós acabamos de ler no texto de hoje, de Jeremias, que um dos grandes problemas na antiga aliança é que o povo de Deus, ali no período do exílio, antes, durante e depois do exílio, estava sendo em grande medida enganado por homens que se diziam profetas da parte de Deus, e diziam que sonhavam em nome de Deus, que falavam em nome de Deus, mas a vida deles não condizia nem um pouco com isso. Eram homens corruptos, homens que estavam buscando dinheiro das ovelhas israelitas, que distorciam a verdade de Deus em favor próprio, que diziam que haviam recebido sonhos da parte de Deus. Sonhei, era o que Jeremias falava sobre eles. Sonhei, portanto, ouçam os meus sonhos, eis que te digo. Isso soa parecido para você com alguma coisa? Eu lembro a primeira vez que eu li esse texto de Jeremias, e eu fiquei chocado, meus irmãos. Falei, nossa, que texto contemporâneo! Como algo que estava acontecendo há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente aqui, 2600 anos atrás, entre os profetas de Jerusalém, está sendo reproduzido pelos profetas modernos, não é mesmo? Homens que alegam falar em nome de Deus, mas destroem vidas de ovelhas, destroem vidas de pessoas. Os seus frutos devem ser verificados. 1 Coríntios 14, 29, Paulo disse o seguinte, quando ele estava organizando o culto na igreja de Corinto, ele diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas no máximo 2 ou 3, e os outros julguem o que o profeta está falando. Meus irmãos, eu verdadeiramente espero que as coisas que eu estou falando aos irmãos nessa noite sejam julgadas por você. Você tem uma responsabilidade. Inclusive, eu posso me arrepender disso que eu vou falar, mas é verdade, eu preciso falar isso com todas as letras, para se na eventualidade de eu estar falando alguma coisa que não está alinhada com a palavra de Deus, você tem um dever de vir e falar comigo. Se houver alguma dúvida, se houver algum resquício de, eu não sei se é bem isso, pastor, você deve questionar. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Você deve mais verdade a Deus do que a mim. Eu sou apenas instrumento. Meus irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. Ao longo da história da igreja, a igreja tem se levantado e orado para que o Senhor afaste dos nossos púlpitos aqueles que causam dano ao rebanho, aqueles que promulgam mentiras, e aqueles que especialmente, e esse é o nosso ponto do texto, especialmente negam a verdade de Cristo Jesus. Aqueles que abandonaram há muito tempo a verdade sobre a encarnação e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprenda a fazer esses testes e, em segundo e último lugar, aprenda a abraçar com alegria a verdade de Cristo sobre todas as outras vozes.
Meus irmãos, quando a gente chega nesse ponto do texto, e talvez nesse ponto da carta, é bem possível que você venha lendo e o tom seja um tom pesado, né? Os apóstolos faziam isso com tanta firmeza, eles confrontam o pecado, eles falam, vocês odeiam porque muitos de vocês são filhos do maligno, vocês não conseguem seguir na verdade porque vocês estão dando ouvidos às vozes anticrísticas nesse mundo. E é bem possível que a essa altura do campeonato, muitos deles estivessem se perguntando, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer diante de toda essa podridão que está aí fora? E é uma pergunta que eu faço a você nessa noite, com toda a honestidade, com toda a sinceridade. Quando você vê o problema que nós enfrentamos com a verdade hoje, não dá um pouco de desânimo, não? Um pouquinho só? Conversando com um colega, amigo meu de ministério, ele compartilhando a situação dele, ele é pastor auxiliar, numa igreja que pertence à nossa denominação, que não é aqui em Brasília, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele estava relatando para mim ali de forma muito chorosa, na passagem dele por Brasília, o desastre que tem sido, no entendimento dele, os últimos anos ministeriais da sua vida, quando ele, tentando ser um pastor fiel na sua igreja, é auxiliar de um pastor que não quer ser nem um pouco fiel. Dentro da igreja, de uma igreja presbiteriana, um pastor que não faz questão alguma de falar a verdade, e esse meu colega estava um tanto tão depressivo, choroso, falando, eu não sei o que fazer, eu fico desesperançado. E eu entendo a dor dele, eu entendo a dor das ovelhas de pastores e de histórias semelhantes que vêm a mim de vez em quando e falam assim, pastor, eu estou tão machucado que quando você está lá pregando lá na frente eu nem consigo ouvir direito. Tanta dor causada pela mentira, pela manipulação, pelos falsos mestres. Meus irmãos, é nessas horas que as más notícias parecem tão terríveis, que as boas novas ficam ainda mais saborosas. Meus irmãos, é como se João fizesse uma pausa na dinâmica da carta, e ele quer trazer esperança a essa igreja, ele quer mostrar que as coisas não estão perdidas, de que o plano de Deus maior vai prevalecer. E ele diz o seguinte no versículo 4, veja, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, que gloriosa esperança! Você viu que ele mudou o tom? Ele chama filhinhos. Antes estava irmãos, agora é filhinhos. O paizão João entrou na história, e ele quer consolar os seus filhos que estão desesperados diante da maldade do mundo. Ele diz, filhinhos, vós sois de Deus. Meus irmãos, como é bom saber, que alegria saber, que o fundamento da nossa esperança não é nada que nós façamos ou deixemos de fazer, não está na sua habilidade de defender a fé, mas no fato de que Deus nos fez filhos dele. E pai a gente não escolhe, foi ele que escolheu a gente. Se você é filho de Deus, se você está aqui hoje à noite adorando a Deus como um filho de Deus, saiba que você é um privilegiado, porque o Pai decidiu te gerar para a glória dele. Meus irmãos, como é bom pertencer a uma família na qual nós sabemos que nos encontramos numa posição segura, não é verdade? De que nós não podemos ser abalados, de que o nosso Pai se responsabilizou por fazer uma série de atos para nos dar a vitória e nos dar alegria. Quando eu e você vagávamos a nossa própria sorte, o Pai decidiu executar o decreto dele, desde antes da fundação do mundo, de enviar o Filho amado, em quem ele se compraz, Jesus, para que na vida de Jesus, na morte dele e na sua ressurreição, nós conhecêssemos o perdão dos nossos pecados. A vida eterna com Deus agora é nossa. Eu sei que tem muita gente que já cantou essa frase aqui antes, não é verdade? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E tem muita gente, meus irmãos, que canta essas frases aqui, tá? Me permita dizer, para defender uma certa teologia da prosperidade, para falar de bênção. Você está vendo o contexto dessa frase? O contexto é de que na guerra entre verdade e mentira, na luta que há entre bem e mal, a verdade prevalece. A verdade prevalece. Aquele que está em nós
é maior do que aquele que está no mundo. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse falando para nós: eu sei que você sozinho, você não dá conta contra o mal. Você é fraco, você é pecador, você é incrédulo, você é vulnerável. Mas Jesus é maior do que o maior dos nossos inimigos. Eu lembro na escola, quando eu estudava na escola classe 111 Sul, eu tinha um amigo chamado Rafael, que de repente eu vi no Rafael um inimigo meu. Não sei porque o Rafael encasquetou de brigar comigo. E você sabe como é que funcionam as coisas em escola, né, gente? A criança começa a brigar no recreio, todo mundo já está fight. E aquilo foi terrível para mim. Foi uma situação que eu me senti desesperado, sofrendo bullying real ali naquele momento, por algo que eu não sabia que tinha feito. E eu já contei essa história antes, eu fiquei bem desesperado. E como todo bom filho, eu liguei para o papai. Papai estava no trabalho, de terno, fazendo as vendas dele. Falei: papai, eu estou lascado aqui na escola. E eu não lembro exatamente o que ele me disse, mas eu aguardei o término da aula. E dito e feito, quando eu termino a aula, quem está me esperando lá fora? O Rafael. Queria me pegar na saída. E o pessoal da turma ao redor, né? Nessas horas todo mundo vira inimigo, né? Fight. E eu não tinha coragem de passar o portão da escola, gente. Eu falei: vou tomar uma surra ali fora. Mas eis que vem, meus irmãos, a carruagem do cavaleiro alado. E ele sai com aquele terno e com aquela pasta dele. E aquele terno do meu pai nunca foi tão bonito na vida, meus irmãos. Falei: ora, vem, João Inácio. Vem. Maranata, vem, rapaz. E eu não sei se meu pai lembra dessa história. Você lembra um pouquinho, pai? Não sei se você lembra. Para mim foi um grande impacto. Mas eu lembro que ele chegou brabo. E como eu gostei daquela brabeza. Que palhaçada é essa que está acontecendo aqui? E todo mundo corre igual ratinho para debaixo das cadeiras nessa hora, né? Ninguém tem coragem de enfrentar o grandão quando ele vem. Meus irmãos, como meu pai naquele dia me ensinou sobre o meu Deus. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ele é muito maior, meus irmãos. O seu poder para nos santificar, para nos selar, para nos proteger, é superior aos medos desse mundo. Um dos textos que mais teve impacto na minha vida, meus irmãos, foi quando eu pela primeira vez me deparei com Romanos 8, 31 a 39. Quando a Bíblia nos afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos à vista dessas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e Ele virá para nos resgatar. Ainda que sejamos entregues à morte todos os dias, como um leão desejoso de nos devorar, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, essa mensagem traz consolo, e essa mensagem agora nos prepara para a missão. Ela nos lança de volta no mundo, ela não nos arranca do mundo, mas ela fala: vai agora no mundo e entende o que está acontecendo. Compreenda a sua missão. Você que agora está em Cristo e no poder do Espírito, você pode voltar ao mundo e entender a dinâmica desse mundo. Veja os versículos 5 e 6, os últimos versículos. Ele diz: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, os falsos mestres, os falsos profetas são populares, assim como os profetas do Antigo Testamento eram, porque eles diziam às pessoas o que as pessoas queriam ouvir. Eles são do mundo, iguais as pessoas são. E João deixa bem claro, ele nos adverte que os cristãos que ensinam fielmente a palavra de Deus não vão ganhar nenhum concurso de popularidade nesse mundo, meus irmãos. Essa é uma verdade que nós precisamos saber. Ainda que nós estejamos seguros em Cristo hoje, isso não é garantia de que as coisas vão mudar automaticamente. O próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus, não é verdade? Ele foi perseguido
pelos fariseus e pelas autoridades, como João falou lá em João 7,48, porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Talvez eu e você podemos nos lembrar aqui de Nicodemos, ou algum outro por ali que creu um pouco mais. Atos 4,26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui, meus irmãos, é a atestação de uma profecia lá de Salmo, capítulo 2, quando já nos era dito que o rei desse mundo enfrentaria problemas com as nações, que não aceitariam a sua voz. Meus irmãos, até as pessoas mais comuns que seguiam Jesus, eram as mais inconstantes. A gente gosta de falar tanto como os pobres gostavam de Jesus, mas muitos deles negaram o Senhor. João 6,66 diz o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando o Senhor Jesus Cristo realmente apertou os pecados, ninguém ficou. As pessoas que não são verdadeiros filhos de Deus resistem à sã doutrina, porque não faz sentido para eles, não encaixa no sistema de ideias, no sistema materialista desse pensamento que é centrado no homem. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, as pessoas não querem ouvir os seus pecados denunciados, não é verdade? É difícil até para a gente, é difícil até para mim e para você, quanto mais para aquele que está em completa oposição a Deus, em completa rebeldia. As pessoas não querem ouvir demandas de que ela tem que mudar o comportamento delas, as pessoas não querem ouvir de que elas são idólatras, de que elas estão vivendo a vida para elas, quando na verdade elas deviam viver para a glória de Deus. Elas não querem ouvir que se elas continuarem assim, elas não vão para o céu. As pessoas não vão todo mundo para o céu. Somente aqueles que realmente não resistem à graça de Jesus. Meus irmãos, essa é a verdade que nós deveríamos saber. É assim que a gente discerne o espírito do erro e não vive tão aflito. Você não deveria ficar tão espantado que algumas pessoas não aceitam a sua fé. Algumas pessoas viram para mim e falam assim: pastor, eu estou tão preocupado. Por quê? Porque lá no meu trabalho eu sou o único crente. Eu falo, sim, mas eu falo lá das coisas de Deus e as pessoas não aceitam nem eu fazer uma oração. E eu, sim, me traz alguma novidade. É difícil mesmo. As pessoas não querem, não é fácil. Mas isso nunca deveria nos impedir de adorar e servir ao Senhor fielmente, mesmo sob dificuldades, mesmo sob adversidades. Não foi assim que Jesus Cristo continuou? A despeito de todos, Ele foi fiel ao Senhor e sabia que o Espírito o conduzia em todos os lugares. Meus irmãos, nós não somos do mundo, é o Espírito de Deus que está em nós. E Ele nos ajuda a seguir em frente, até mesmo quando o desafio é do tamanho da cruz. O Senhor Jesus Cristo provou isso por nós, quando Ele decidiu saborear o amargor da cruz, em nosso lugar, para que não comamos do prato da ira de Deus. Você percebe que você nunca vai ter que enfrentar nada tão difícil quanto o Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar por mim e por você? Ele chegou ao ponto de ser completamente rejeitado, inclusive pelos seus discípulos, para que nós pudéssemos experimentar hoje o que temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, sabe por que nós não podemos flertar com a inverdade? Por que não podemos dar ouvido às mentiras? Por que devemos lutar pela verdade? Porque Jesus pagou um preço alto demais por nós. Naquele momento Ele transformou cada um de nós em propriedade dEle, para que sejamos defensores da verdade. A igreja, Paulo disse a Timóteo na primeira epístola, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela é o sustento do pilar da verdade de Deus, num mundo que está desmoronando ao nosso redor. Mas é bom que seja assim, meus irmãos,
porque eventualmente esse mundo pode olhar para a igreja e ver todo este edifício do Senhor Jesus Cristo e as pedras espirituais que somos nós, e encontrar na igreja estabilidade e refúgio. Meus irmãos, quando tem a ameaça de terremoto, todo mundo corre para o lugar mais seguro. Todo mundo. Muitos historiadores seculares, ao longo da história, nunca entenderam por que a igreja cresce mais em períodos de maior adversidade. Eles nunca conseguiram entender como que a igreja crescia sob o Império Romano, sob a ditadura de homens como Nero, como Dionísio e como tantos outros. Eles não conseguiam entender porque quando a rainha Maria Elizabeth enviou perseguição contra John Knox e contra a Escócia, a igreja explodiu em avivamento. Meus irmãos, porque quando tudo está desmoronando, quando tem terremoto, as pessoas querem se segurar em lugar seguro. E a verdade de Deus é inabalável. Até o crente percebe isso quando o bicho está pegando. Meus irmãos, sabe por que Deus manda perseguição? Sabe por que Deus manda problema na sociedade? Sabe por que Deus manda falsas doutrinas? Por que Deus permite todas essas coisas? Para que os homens se desesperem desses falsos deuses e se agarrem no único e verdadeiro Deus. Deus vai separando joio e trigo e vai trazendo para si os seus eleitos. Meus irmãos, Cristo provou do amargor para nós provarmos vida hoje. Eu e você hoje podemos ser aqueles de fato que ganharam o melhor emprego do mundo. Nós somos homens e mulheres provadores das delícias de Deus. Aqueles que aprenderam a discernir a comida ruim, deixar de lado e só comer coisa gostosa em Jesus. Como é bom, meus irmãos, viver em Jesus, experimentar os pratos maravilhosos que o Espírito Santo prepara para a igreja. Vamos parar de comer porcaria? Vamos parar de dar ouvido àquilo que não presta e vamos encher a nossa alma com a fartura do Espírito Santo de Deus na sua palavra. E quanto mais você comer coisa boa, mais você vai desprezar a porcaria. Quanto mais você comer coisa boa, você vai levar o pessoal em restaurante bom e não em restaurante porcaria. Quanto mais você experimentar das delícias e dos manjares do banquete celestial, você sequer vai olhar para as migalhas que caem da mesa. Os tesouros do Senhor são insondáveis. É o que Paulo diz em Romanos 11. Não seja egoísta. Não usufrua desse tesouro sozinho. Leve outras pessoas para a boca do baú e fala: olha aí, é tudo nosso. Comamos e nos deliciemos no que o Senhor tem oferecido para nós. E não ache que é tudo que nós teremos. Não ache. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, o noivo, o Senhor Jesus Cristo, vai abrir a mesa do banquete. E nós, a noiva, cearemos com Ele das delícias eternas da aliança. Comeremos do bom e do melhor. E que lá, quando estivermos todos juntos, levemos juntos muitos conosco para comer também, na presença do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, o Senhor assumiu em Cristo Jesus o emprego que ninguém queria. Não foi um emprego de astronauta, não foi um grande concurso público, foi um emprego de morte, Senhor. Foi uma grande tragédia na cruz. Mas, Senhor, nós louvamos e adoramos o Senhor Jesus Cristo nessa noite, porque foi justamente porque Ele decidiu tomar voluntariamente do cálice da ira de Deus, que nós hoje podemos beber do cálice da sua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque este profeta, Messias, sacerdote e rei, ele nos ensinou a verdade e o espírito da verdade, e por meio dele não precisamos mais cair na lorota e no papo das falsas verdades, Senhor. Não precisamos entrar em heresias, não precisamos mais aceitar aquilo que é abominável aos seus olhos, Senhor,
podemos nos deliciar na verdade de Deus. Senhor, obrigado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa é a nossa alegria, a nossa esperança, porque esse é o nosso poder e a nossa força para vencer os falsos profetas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que ainda que sejamos atacados nesses dias, ainda assim estamos protegidos por toda a eternidade. Senhor, dá-nos a conhecer dos Teus tesouros insondáveis e infidáveis, para que jamais olhemos para outros deuses e adoremos o Senhor somente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento,